Hoje é um dia importante para a gente discutir sobre a violência contra crianças e adolescentes. No dia 16 de dezembro de 2019, foi noticiado em grandes jornais, a partir da Sociedade Brasileira de Pediatria, o fato que nós temos 233 notificações de violências todos os dias. Vamos trazer alguns dados do que foi citado. Entre os períodos de 2009 a 2017, que são as informações mais recentes disponíveis, né? O volume de agressões chegou a quase 500 mil registros. Impressiona que desde a implantação dessa plataforma, os registros têm crescido de forma consistente. No seu primeiro ano de funcionamento, foram 13.888 notificações, uma média de 38 por dia. Então, veja a diferença de 2009 para os últimos dados, é que 8 anos depois esse volume cresceu 34 vezes. É isso que traz aqui o site aqui da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela traz alguns dados, outras explicações. Eu quero mostrar aqui o portal para vocês. Tem outros dados de outras campanhas. Essa aqui foi do ano passado, eles explicando os tipos de violência sexual, emocional, a física. Depois a gente pode retomar esse assunto, mas o que eu quero trazer é que a campanha deste ano trouxe uma novidade. Ela liberou para a gente um manual. Esse manual eu vou mostrar para vocês. Esses dados, pessoal, que eu falei, eles vêm a partir do quê? De uma ficha de notificação. Essa notificação, ela é preenchida quando chega, então, essa criança e o médico que está ali suspeita, né? E preenche essa ficha e depois vai ser colocado no final, se foi um caso, se está suspeito, confirmado, descartado. E tem todo aqui os tipos, como que a criança tá, você vai preencher. Qual que é o problema? Bom, veja, a criança é levada a uma UPA, a um hospital, quando ela está gravemente ferida. O próprio agressor, que geralmente a maior parte das vezes são os pais, vendo que a criança está prestes a sucumbir, então leva a criança ao hospital quando dá alguma coisa muito errada e aí outras pessoas vão perceber. Esse manual foi lançado porque qual que é a preocupação da Sociedade Brasileira de Pediatria? Espera lá, a pessoa que vai iniciar a linha de amparo a essa criança muitas vezes é o médico, porque é o médico que vai primeiro observar que essa criança é vítima de violência. Então, esse manual que foi feito aqui com as suas 300 páginas é um manual para os médicos. O presidente do Conselho Federal de Medicina ainda lembra no prefácio que é dever do Estado, por causa que a nossa Constituição de 88 frisa aqui a missão definida como prioridade absoluta, né, pela família, a sociedade, o Estado, a proteção integral da criança e do adolescente, e a gente está falhando com isso. Outra coisa também, que no prefácio, né, o presidente aqui da associação lá de São Paulo lembra o fato que a violência ela é aceita por muita parte da sociedade, mas o médico ele não pode aceitar. O médico não pode aceitar que os pais agridam as crianças a fim de dar educação. Isso não pode acontecer. Então, deixa eu trazer aqui a página. Aqui a gente tem um exemplo deles explicando para o oftalmologista ou até para o neuro que faz o fundo de olho, né, identificar hemorragia, sinais disso, para ortopedistas, baseado no que a criança apresenta. Tem as imagens mostrando, olha, essa criança apresentar esse sinal, isso aqui é mais sinais de, quer dizer que ela pode ser vítima de agressão, porque não é normal acontecer isso, isso e isso. Por exemplo,
Isso aqui, o Shaking Baby, na parte da neurologia. Vejam só, né? Você chacoalha a criança, o cérebro dela bate tanto na frente como atrás. Isso é violência, o Shaking Baby, você ficar balançando. Eles colocam aqui exemplos do que você pode inferir que a gente tem que estudar essa criança. Vamos fazer uma ficha que talvez ela possa ser vítima de agressão decorrente de alguns exames. Então eles estão ensinando os pediatras, perante esse número tão grande de agressões, como a gente está tendo agressão em crianças, e a gente teve 3.295 mortes no período que esse programa de notificações já iniciou, mortes de crianças vítimas de agressão no Brasil. A gente teve mais de 35 mil internações graves em relação a essas agressões. E aí vamos ensinar esses especialistas, mostrar alguns sinais, né, do que pode ser, que pode inferir. Então, por exemplo, uma criança que leva soco no abdômen, como é que vai aparecer esse tipo de hematoma, como que pode acontecer. Então, esse manual foi para isso. E aí que as sociedades dos especialistas, elas têm muita força no país e força na pauta que ele é dada. Muitas vezes nós aqui, não me incluo porque eu já começo a perceber isso, mas a sociedade no geral, ela não percebe que o que ela está assistindo pode ser influenciado por uma campanha que alguma sociedade iniciou. Há pouco tempo teve a Sociedade de Neuro, atrelada principalmente à Organização Mundial do AVC, a World Stroke Organization, e com uma campanha aí junto com os neuros para alertar sobre o AVC. A campanha foi Não Deixe Que Seja Você, vocês escutaram muito aqui no canal, mas o que teve naquela semana no Fantástico? O Drauzio lá na USP mostrando como que era a rotina do AVC quando tinha isso. E vai acontecendo, Outubro Rosa, e você vai tendo datas para algumas patologias, e agora vocês conseguem entender porque a gente tem data e tem campanha, porque se todos os especialistas falassem ao mesmo tempo, ninguém ia escutar ninguém. Então é meio que uma estratégia que existe a sociedade de especialistas atrelados ao Conselho Federal de Medicina, fazem isso, lançam uma notícia e aí com isso lançam manuais. Quando lança uma campanha de algo, já lança algum material, já vai à mídia, a sociedade entra em contato com jornais, né, com redes de TV. E isso eu acho muito interessante. Eu gosto muito disso na medicina, essa organização que às vezes não fica clara para o público geral, mas realmente influencia muito os temas o que é falado na mídia, né? Isso é muito interessante. Foi o que a Sociedade Brasileira de Pediatria trouxe. Ela recolheu esses dados e lançou o manual, e aí essa notícia triste veio calhar hoje, né? Essa notícia que os números avançaram, de agressão avançou porque a gente tem porque os médicos, né, as pessoas da área da saúde estão preenchendo mais essa ficha de notificação, está sendo mais notificado. Um outro dado que eu não falei ainda é que onde acontece mais essa violência, né, tanto física, principalmente física, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, mas porque a população nossa está mais nesses estados, mais no Sudeste. Quando nós pegamos esse número de agressões e divide por 1.000 habitantes, faz uma estatística proporcional, a gente tem que, na verdade, em primeiro lugar em agressão física fica Roraima, Acre e Tocantins, estados do norte. Porém, quando nós pensamos em agressão moral, em primeiro lugar fica Paraná, depois que volta os países do norte. Isso que eu achei um pouco diferente nos dados, né? Um pouco diferente isso. Eu gostaria de trazer essa informação e algo que a gente precisa refletir, porque em 2014 eu lembro, né, que foi um bafafá essa história da lei da palmada. Muitas pessoas, né, as pessoas de bem, achando que era um absurdo o Estado intervir em como que os pais educavam os filhos. Eles não entendem a Constituição Federal. A Constituição Federal realmente prevê que o Estado interfira nisso. Nós não podemos deixar que as crianças sejam agredidas em suas casas.
a sua casa faz parte do país, está dentro do Brasil e o Brasil tem uma Constituição. Você não tem poderes absolutos de um monarca dentro da sua casa. Você tem que respeitar a Constituição. O corpo do outro é o corpo do outro, não pertence a você. Você não tem direito de controlar aquele corpo. Isso é muito importante e esse é o alerta que fica para os médicos que a sociedade fez hoje. Vocês, médicos, são os primeiros, muitas e muitas vezes, a verem isso, e é vocês que vão iniciar a linha de cuidado com essa notificação, que é importante. É um pedido para que os médicos não esqueçam de fazer a notificação para entrar o conselho tutelar, o que tiver que entrar e começar a analisar caso a caso. Tudo bem? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar aqui o canal. Muito obrigado e até mais.